Qual a chance de o Flamengo trocar a Adidas por uma fornecedora de material esportivo italiana bem pequena, mas disposta a pagar 100 milhões de reais? Vídeo de hoje do canal do Nicola debate sobre o tema e fala também sobre Moscardo. Nem foi inscrito pelo Corinthians na Sul-Americana. Formação importante no São Paulo, James Rodrigues treinou entre os titulares num jogo-treino que terminou em 10-0 para o Tricolor. Falo também sobre a SAF do Vasco. Existe a chance de a 777 vender a SAF do Vasco para um grupo árabe? Para completar, desmanche no Nova Iguaçu, Palmeiras e Santos, todos os bastidores da decisão marcada para esse domingo, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para quem não me conhece, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, e a missão por aqui é deixar vocês por dentro de tudo que está rolando com o clube do coração de vocês. Para não perder nada, deixem like, se inscrevam no canal e ativem todas as notificações. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, a casa que te dá até R$800 como bônus de boas-vindas. Para participar é só utilizar o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo. Daqui a pouco eu dou mais detalhes sobre esse tema. Antes queria mostrar os jogos desse domingo, são duas as finais de estaduais. Em São Paulo temos Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, jogo na Vila Belmiro. Vitória do Santos paga 3,33, o empate 3,25, a vitória do Palmeiras pagando 2,17. A minha sugestão é ir no empate ou na vitória do Palmeiras. Já no Campeonato Baiano, Vitória e Bahia começam a decidir o título. Vitória do Vitória paga 2,69, o empate, a minha sugestão, pagando 3,35, tem também a vitória do Bahia a 2,50. Para participar na aposta real é simples, pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro, utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, para ter direito a esse bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Carlinhos, novo reforço do Flamengo. O atacante do Nova Iguaçu não terá condição de participar da fase de grupos da Libertadores nem da Copa do Brasil. Carlinhos já defendeu o Nova Iguaçu na Copa do Brasil e ficou de fora da lista de inscritos. Ela precisou ser enviada nessa sexta-feira. Como a janela de inscrições no futebol brasileiro só abre na segunda, Carlinhos vai ficar à disposição para o Campeonato Brasileiro e para a fase de mata-mata da Libertadores da América. Bora contar que Bill do Nova Iguaçu foi perguntado sobre a presença de grande público no jogo do Maracanã. O Flamengo venceu o Nova Iguaçu por 3-0 e deu uma cutucada. Ele respondeu, abre aspas, é legal jogar com grande público, mas contra o Vasco estava muito mais cheio, né? Só para lembrar, ontem 43 mil torcedores, Vasco e Nova Iguaçu jogaram duas vezes para mais de 60 mil. Já Márcio Zanardi, agora sim, é o novo técnico do Goiás. Depois de uma semana de negociações, ele topou deixar o São Bernardo para dirigir o Goiás na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, algo que já havia sido feito pelo Lucas Andrino, o executivo de futebol, que era do São Bernardo e assumiu o Goiás. Bora completar o giro de notícias, contamos que cerca de 6 mil sócios torcedores do Fortaleza fizeram um check-in para ir ao jogo contra o Ceará, mas não apareceram. Também por conta disso, o público registrado de apenas 32.668 pagantes, pouca gente num Castelão, especialmente para uma decisão desse tamanho, renda de 777 mil reais. A última do giro de notícias é internacional. Xabi Alonso anunciou que fica no Bayer Leverkusen, ele tem tudo para se sagrar campeão do Leverkusen na Bundesliga, algo que ainda não havia acontecido, e existiam as possibilidades dele se mudar para o Liverpool ou para um outro gigante do futebol europeu. Xabi Alonso disse não para as ofertas, para o Liverpool e para o Bayern de Munique. Ele disse não para as duas ofertas e vai permanecer no Leverkusen. Quero te contar agora sobre uma situação inusitada envolvendo dois ex-atletas do Botafogo. Lucas Perry e Adrielson, que se mudaram em janeiro para o Lyon, estão completamente esquecidos no clube francês de John Textor. O Perry esteve em apenas 2 partidas, ambas da Copa da França. É bem verdade que na última ele foi super importante, pegou um pênalti contra o Strasbourg que colocou o Lyon na semifinal. O jogo da semifinal está marcado agora para o dia 2 de abril, mas o Perry não entra em campo desde 27 de fevereiro. A situação do Adrielson talvez seja até pior. Enquanto o Perry joga as partidas da Copa da França, o Adrielson é utilizado raramente, foram apenas 50 minutos em campo. 45 em um jogo da Copa da França e 5 minutos somados em 2 partidas do campeonato francês. A última vez que o Adrielson esteve em campo foi no longínquo 4 de fevereiro.
Contratações baratas, o PR custou 3 milhões e 200 mil euros, ou mais ou menos 17 milhões e 600 mil reais. O Adrielson custou 3 milhões e 600 mil euros, ou 19 milhões e meio de reais. A impressão que eu tenho é de que especialmente o Adrielson não deve durar muito por lá. Será que pode voltar para o futebol brasileiro? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar agora sobre a final em São Paulo, mais especificamente na Vila Belmiro, entre Santos e Palmeiras. Queria destacar a presença dos dois treinadores, Abel Ferreira e Fábio Carille, têm sido os verdadeiros papa-títulos do Campeonato Paulista. Das últimas 7 edições de Paulistão, eles ganharam 5. O Carille ganhou em 17, 18 e 19 com o Corinthians, o Abel venceu em 22 e 23 com o Palmeiras. Os únicos intrusos nessa relação foram Vanderlei Luxemburgo em 2020 com o Palmeiras e Hernan Crespo em 2021 com o São Paulo. O Abel tenta o 3º título para se igualar ao Carille. O Carille tenta o 1º título depois de deixar o Corinthians, pelo menos em relação ao Campeonato Paulista. Uma curiosidade, se o Abel vencer o título do Campeonato Paulista, ele chega a 10 taças e se iguala a Oswaldo Brandão como técnico com mais conquistas pelo Verdão. Só para arrematar sobre o tema, Neymar vai entrar em campo na Vila Belmiro levando a taça do Campeonato Paulista. Neymar, que foi tricampeão paulista pelo Peixe em 2010, 2011 e 2012. Hora de falar sobre o desmanche no Nova Iguaçu. O time que será vice-campeão carioca, excelente campanha, perdendo apenas para o Flamengo, já começou a sua operação de desmanche. O primeiro deles a sair foi Ítalo Silva, lateral esquerdo, que se mudou no início de março para o Al Hussein da Jordânia. Carlinhos, vocês sabem, já foi negociado com o Flamengo, ele se muda para o rubro-negro assim que o Campeonato Carioca terminar, ou seja, no fim da próxima semana. O bio-atacante pertence ao Dnipro, está emprestado até 10 de abril, chance nenhuma dele permanecer para a Série D. Fabrício, goleiro, tem conversas bastante avançadas com o Internacional. Já o Sérgio Rafael, que é zagueiro, está a caminho da Ponte Preta. O Iago, que pertence ao Fluminense, está emprestado até setembro, mas já está na mira de Cruzeiro, de Corinthians, entre outros, dificilmente vai disputar a 4ª divisão brasileira pelo Nova Iguaçu. Xandinho é outro que não deve ficar, pertence ao Olaria, tem sido alvo de muitas especulações. Esse é o preço do sucesso, né? Você monta um time para subir da Série D para a Série C, faz um grande campeonato carioca e vê esse time praticamente desmanchado para o início da competição nacional. Bora falar agora sobre a SAF do Vasco, informação super importante contada pelo meu amigo Flávio Dias do canal Atenção Vascaínos. O Flávio assegura que no mercado do futebol existe um comentário muito grande de que a 777 pode estar vendendo a SAF do Vasco. Tudo para não ter de pagar o aporte gigante previsto para setembro no valor de 270 milhões de reais. Esse aporte precisa ser feito assim que a janela fechar no futebol brasileiro. Estava combinado, assim que o Vasco vendeu a SAF para 777, uma série de aportes totalizando 700 milhões de reais. Até aqui foram 310 milhões de aporte. Esse de 2024 é de longe o maior aporte de todos, 270 milhões. Em uma tacada só, a 777 vai ter que colocar dinheiro que equivale a quase tudo que foi depositado desde o início da SAF. No último ano, com aporte, 2025, estão previstos 120 milhões de reais. E aqui que vem a sacada. Houve uma mudança na presidência, eu tenho contado para vocês há bastante tempo que o Pedrinho é radicalmente contrário a 7777. Se a empresa norte-americana atrasar esse pagamento do aporte, vai haver uma notificação e a partir daí o Vasco pode tentar retomar para si o comando do clube. Isso está previsto no contrato, desde que exista um período de atrasos, enfim, há uma especificidade que nunca foi revelada pelas partes. Na temporada passada, o Jorge Salgado, que havia fechado o acordo com a 777, foi condescendente com relação aos atrasos. Para essa temporada, imagino que vai ser diferente e o aporte é gigante, 270 milhões de reais. Só para completar, voltando à informação do Flávio Dias, ele assegura, depois de ouvir pessoas do mercado, que não está descartada a chance de a 777 repassar o Vasco para um fundo árabe. Os fundos árabes são responsáveis por alguns dos principais clubes do mundo. E a compra que a 777 está tentando fazer do Everton lá na Inglaterra
tem exposto demais a empresa com uma série de problemas, capacidade financeira questionável, enfim, a situação não anda das melhores para 777, seria um pacotão. Você se livra de todas as queixas e brigas com torcedores do Vasco e com a associação, você se livra do pagamento desse aporte de 270 milhões de reais, tudo numa operação só, repassando a SAF do Vasco. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, já contei para vocês que o Pedrinho adoraria tirar a 777 e sonha inclusive em ter a Crefisa no lugar da 777, algo que nunca foi confirmado por fonte alguma. Só para completar em relação a esse tema, Josh Vander, o dono da 777, desapareceu do mapa, nunca mais foi visto em qualquer ação ligada ao Vasco. Algo muito diferente, por exemplo, do John Textor, que é o dono da SAF do Botafogo e de outros clubes pelo mundo. Textor nessa semana foi a Portugal para fechar com o técnico Arthur Jorge, o novo comandante botafoguense. A saideira sobre o Vasco, nesse sábado, vitória por 2-0 contra o Volta Redonda e amistoso preparatório para a Série A. O Vasco teve como autores dos gols o David e o Cleiton. Quero falar agora sobre o São Paulo. James Rodrigues voltou nessa sexta-feira e no dia seguinte foi titular do São Paulo em jogo treino contra o Atlético Mogi. Só para explicar, o São Paulo fez esse amistoso, o jogo treino, como preparação para o confronto contra o Tajeres, marcado para quinta-feira, estreia da Libertadores da América, jogo na Argentina. O Tajeres vive grande fase. Segundo colocado no campeonato argentino, nesse final de semana venceu o Vélez por 1-0. Pois bem, São Paulo escolheu um adversário bem facinho, o Atlético Mogi é da quinta e última divisão do Campeonato Paulista. Na temporada passada, inclusive, fez só 3 vitórias. Esse time do Atlético de Mogi ficou conhecido por durante 6 anos não conseguir nenhuma vitória. A coisa deu uma melhorada no ano passado e ele vai disputar a quinta e última divisão a partir dos próximos dias. O Carpini decidiu colocar o James Rodrigues como titular. São Paulo, para esse amistoso, teve Rafael, Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Wellington, Pablo Maia, Alisson, Lucas, Rames e Wellington Rato, além do André Silva. Existe a esperança de que o Caleri se recupere até quinta-feira, ele vem sofrendo com dores no joelho. Se tiver condição, joga, senão o André Silva será o atacante titular. Só para completar, sobre o Rames, queria a sua opinião. Cara que jogou muito bem nas 2 partidas amistosas da seleção colombiana, mas que no São Paulo ainda não conseguiu decolar e parece ter problemas com o Thiago Carpini. Aguardo sua opinião no espaço para comentários. E a saideira sobre o tricolor, o São Paulo venceu o Fulham por 4-0 na semifinal da Dallas Cup, torneio sub-19, e foi a decisão da competição. 3 gols de Jean Francisco, que é apontado como uma das grandes promessas da base do clube, 1 gol do Ferreira. Quero te falar agora sobre o Corinthians. Moscardo, vendido para o PSG, emprestado ao Timão até a metade do ano, não foi inscrito pelo Corinthians por opção alvinegra na Sul-Americana. O Corinthians estreia nessa semana contra o Racing do Uruguai. Existia a expectativa, até porque o Moscardo já está completamente recuperado da cirurgia, poderia se manter em forma durante esse período e em julho se mudaria para o PSG. Por opção da comissão técnica e também da diretoria, a decisão foi de não relacionar e inscrever o Moscardo. A intenção é de encontrar soluções dentro do próprio elenco e não contar com alguém que daqui a 2 meses já não fará parte dos planos. O Moscardo está emprestado até 30 de junho, e foi vendido por um valor muito bom, uma das principais vendas do futebol brasileiro na temporada de 2024. A relação de volantes inscritos pelo Corinthians na Sul-Americana conta com Breno Bedon, Fausto Vera, Maicon, Paulinho e Raniel Paulinho, uma das novidades, completamente recuperado de cirurgia. Só para registrar uma coisa importante e triste no Corinthians, na noite desse sábado, imagens de pancadaria entre sócios no Parque São Jorge, a sede social do clube. Foram várias as filmagens mostrando homens, mulheres saindo na porrada, jogando mesa, enfim. Isso estaria associado, de acordo com os sócios do Corinthians, a uma mensalidade mais baixa. Isso foi criado para que mais pessoas pudessem voltar ao quadro associativo do Corinthians de olho na eleição do ano passado. A saideira sobre o Timão, o Racing, adversário do Corinthians na estreia da Sul-Americana, Racing do Uruguai, não da Argentina, não confundam. Venceu o Cerro Largo por 2-0 jogando fora de casa, Campeonato Uruguaio nesse sábado. Quero fechar o vídeo para falar sobre o Flamengo e a chance de o rubro-negro trocar a Adidas por uma empresa italiana chamada Legea. De acordo com o paparazzo rubro-negro, essa empresa italiana, que é pequena, tem clubes modestos, estaria disposta a pagar 100 milhões de reais por ano, além de comissões para se tornar fornecedora de material esportivo do rubro-negro. Nesse momento, o Flamengo tem contrato com a Adidas e fatura na casa dos 69 milhões de reais por ano. O contrato entre Flamengo e Adidas se encerra em dezembro do ano que vem e as tratativas já teriam começado. Importante contar que, em meio às conversas com a Adidas, o Flamengo já recusou a primeira proposta.
e entende que precisa ganhar muito mais do que a Adidas está fechando com o Palmeiras. Contei para vocês que a Adidas tem um acordo verbal com o Palmeiras para pagar 40% a menos pro Verdão em relação ao Fla. O Flamengo quer ainda mais diferença, então para ficar com a Adidas o Flamengo vai exigir uma compensação financeira importante. A Legea está pagando bem mais do que a Adidas, né? São 31 milhões de reais de diferença, mas importante contar que essa empresa italiana, fundada em 1993, não tem clubes grandes em seu currículo, no seu portfólio. E existe a preocupação em relação à entrega, à qualidade do produto, enfim, para vocês entenderem. Além de algumas seleções pequenas espalhadas pelo mundo, como a República da Coreia do Norte, a Legea estampa ela produz os uniformes dos times como Naval e Feirense em Portugal, do Xerez na Espanha e do Pavia na Itália. Você toparia trocar uma empresa grande como a Adidas por uma pequena que está em busca de espaço, pagando muito mais? Vale a pena? Não vale? Use o espaço para comentários e avalie. Só para completar em relação ao Flamengo e Adidas, o Fla hoje ocupa a primeira prateleira de clubes da Adidas, ao lado dos principais times do mundo. Não à toa, o Flamengo vende cerca de 2 milhões de peças de camisas por temporada. Só para completar esse tema de troca de camisas, pessoal do nosso Palestra, site que cobre o Palmeiras, afirma que a Puma ainda não desistiu de ficar com o fornecimento de material esportivo da camisa do Palmeiras. Eu havia contado para vocês que existe um acordo verbal entre Adidas e Palmeiras. Esse acordo não pode ser assinado até a metade do ano. Quando o contrato com a Puma entra nos últimos 6 meses, o pessoal no nosso Palestra informa que a Puma voltou à carga com uma proposta maior do que a Adidas e isso está causando uma divisão dentro do Verdão. Assim que tiver qualquer novidade, conto para vocês. Espero que tenham curtido o vídeo, deixem like, se inscrevam no canal. Nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!